Cumprimento a igreja do Pai do Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento nessa noite. Sou muito grato por mais essa oportunidade que o Senhor me deu de estar ministrando a palavra dele. Para mim é uma honra sempre estar aqui, porque o Senhor ele é bom todo o tempo. Ele nunca falha, ele nunca muda, ele continua o mesmo. Eu sou muito grato por essa oportunidade que o Senhor possa continuar abençoando essa igreja, a vida dos pastores. Me encontro muito feliz nessa noite. Confesso que tem sido muito corrido para mim na questão do serviço na reta final agora, com questões de projetos, mas eu sempre falo para o Senhor que nada é maior que Ele. Nunca vai ser, nada vai ser, porque Ele mudou a minha vida, então nada vai substituir o que Ele fez. Então, o pouco de tempo que me tem, eu sempre o adoro, porque é sempre o que eu busco fazer. Então, nessa noite, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 14. Glória a Deus, aleluias. Grande é o Senhor. A partir do versículo 22. A igreja encontrou? Amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se e dizendo: "É um fantasma!" gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Desde quando o pastor Luciano me fez o convite, fui orar e essa mensagem logo entrou ao meu coração. Então fui estudar, fui me dedicar ao Senhor. E esse texto é muito lindo, porque nele a gente vai encontrar diferentes situações. Nós vamos encontrar no começo Jesus orando. Logo após, nós vamos encontrar Pedro andando sobre as águas. Ali vamos ver onde o mar estava agitado, e logo depois que Jesus chega, o mar ele se acalma. Mas primeiro eu gostaria de me atentar ao versículo 23, que diz assim: "E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte." Aqui nós vemos Jesus se despedindo dos seus discípulos, e Jesus ele sobe ao monte para orar. E como diz no texto bem claro, vai estar dizendo que Jesus subiu para orar à parte. Jesus subiu para orar sozinho. Por quê? Porque era um momento de intimidade de Jesus com o Senhor. Era um momento onde ele subia para falar com o Senhor. E isso fiquei me perguntando, e eu falei: poxa, Jesus se despediu e foi orar sozinho. E muitas das vezes, isso surgiu ao meu coração, que muitas das vezes nós temos que sair de alguns lugares ou de certas situações e a gente ir orar sozinho. Nós temos um momento com Deus, a gente tem uma comunhão com o Senhor. Esse versículo 23 ficou muito forte no meu coração por conta dessa comunhão, porque Jesus ele subiu para orar à parte, ele subiu para orar sozinho. Ele foi ter um momento sozinho com o Senhor, um momento de intimidade. E o Senhor colocou isso no meu coração, de ter um momento com intimidade com Ele, um momento à parte. Claro, nós vemos para a igreja o adorarmos, mas esse momento sozinho
É lá na nossa casa, é no nosso quarto, é na sala, é ali onde nós temos o momento com o Senhor, é onde nós oramos ao Senhor. E muitas das vezes nós passamos dias e dias sem orar ao Senhor, sem ter um momento de comunhão com o Senhor. E muito importante é ter um momento de comunhão com o Senhor, é estar em comunhão com o Senhor. Porque eu fico me imaginando como um crente se mantém de pé se ele não tem oração, se ele não tem uma vida de comunhão com Cristo. Se nós já temos uma vida de comunhão com Cristo, uma vida no altar já é difícil, imagine um crente que não ora ao Senhor. Então nessa noite que nós possamos ter comunhão com o Senhor, que nós possamos buscar ter intimidade com o Senhor no nosso quarto, que nós possamos fechar a nossa porta e sozinho falar com Ele, que nós possamos o adorar a Ele, porque só Ele pode fazer grandes coisas. E estudando esse versículo 23, o Senhor colocou no meu coração sobre oração. E alguns versículos na Bíblia vão falar sobre isso. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Jeremias, capítulo 29, versículo 12, vai dizer assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Então, nessa noite, que nós possamos ter uma vida de comunhão com Cristo, que nós possamos ter uma vida de altar com o Senhor, que nós possamos chegar no nosso quarto e termos um momento de só nós e Deus. E muitas das vezes no nosso dia, trabalhamos, estudamos, e muitas das vezes a gente tem um horário de devocional. Às vezes nós falamos: Senhor, das 8 às 9 é o meu momento de intimidade contigo, eu vou me achegar a Ti. E muitas das vezes, chega 8, 9 horas, chegamos em casa e falamos: poxa, estou cansado, deixa para as 10. E vai passando. Só que esses dias, na rede social, eu vi uma postagem muito interessante que diz assim: é como se fosse um menino sentado assim e falando para o Senhor, como se ele terminasse a oração dele um dia e falasse assim: Senhor, até amanhã, eu vou vir te buscar amanhã às 9 horas. E vai passando o dia, e vai passando os dias, vai passando as horas, e Jesus fica ali esperando, aguardando, e nada do menino, e nada do menino. E ali Jesus continua no mesmo lugar, e o menino não aparece, e o menino não aparece. E muitas vezes acontece com nós. Muitas das vezes nós falamos que vamos ter intimidade com Deus, Deus continua no mesmo lugar, Ele não muda, Ele não sai, Ele continua no mesmo lugar. Mas muitas das vezes nós saímos, nós não oramos, nós não o buscamos, mas o Senhor, Ele continua no mesmo lugar, Ele não sai do lugar, Ele vai continuar lá, Ele não vai sair. Muitas das vezes somos nós que falhamos com o Senhor. Muitos se impressionam que Judas o traiu por 30 moedas de prata, mas muitas das vezes nós traímos eles por uma rede social, por um entretenimento, por uma preguiça, por um estudo, por um serviço. E muitas das vezes, quando lemos, falamos: poxa, só 30 pratas ele trocou. Muitas das vezes nós trocamos por besteira também. Mas que nessa noite nós possamos ter a consciência que Ele não mudou, Ele não muda, Ele continua no mesmo lugar, somos nós. Mas que nós possamos ter um momento de intimidade com Ele, que nós possamos subir ao monte, que nós possamos dedicar a oração, dedicar um momento com Ele. Porque eu posso te falar, um crente, quando ora, o Senhor responde. Um crente, quando ora, o Senhor faz milagres, o Senhor opera. Então, nessa noite, não deixe de orar, não troque o seu momento, esteja com o Senhor, porque o Senhor, Ele quer estar ao seu lado, Ele não quer sair do seu lado. Então, nessa noite, não sei como você entrou, se o seu coração entrou distante, se você entrou com um momento de falar: poxa, faz tempo que eu não tenho um momento de intimidade com o Senhor, poxa, às vezes a correria do dia está me afastando, mas que nessa noite o Senhor está te lembrando que Ele não mudou, Ele continua no mesmo lugar. Então se achegue perto dEle, porque o Senhor quer ter um momento de intimidade com você, o Senhor quer marcar a sua vida. Então nessa noite, corra depressa, esse é o tempo, é hoje, não é amanhã, não é depois, não é ano que vem, é para hoje. O Senhor quer hoje um momento de intimidade com você. Então se aproxime do Senhor. Versículo 24: e o barco estava lá, no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário.
Muitas das vezes, quando eu estava lendo, estamos no barco com o Senhor, estamos caminhando com o Senhor, e muitas das vezes nos deparamos com ventos fortes. As pessoas ainda chegam a falar nas igrejas hoje que viver com o Senhor é como se fosse algo de amor, e realmente é algo maravilhoso entregar a nossa vida para Jesus, mas isso não nos isenta de passar lutas, isso não nos isenta de passar provas. Muitas pessoas espalham assim e formam crentes fracos na igreja, crentes que não sabem talvez orar, crentes que talvez não saibam passar um momento de intimidade. Mas é muito importante, nós sabemos que às vezes quando estamos no barco com o Senhor, vai vir ventos contrários, ventos fortes, ventos que muitas das vezes nós vamos parar e vamos olhar, poxa, já não dá para mim mais, está muito forte, eu não vou aguentar, poxa, as ondas estão balançando, eu já não sei mais para onde ir. Mas que nessa noite você saiba que quando o Senhor ele entra no barco, independente do vento, da tempestade, independente de como está caminhando, o barco não vai afundar. O barco ele vai continuar navegando, porque é o Senhor que está na direção, não é um homem, porque o homem ele é falho, mas o Senhor não é. E quando o Senhor está na direção, pode ter certeza que ele não falha, que ele não erra e que você vai chegar do outro lado dando vitória. E isso ficou no meu coração, porque é muito importante o nosso barco estar firme em Jesus. Como eu disse sobre a importância da oração, da comunhão, é a mesma coisa do barco, é a vida de oração também. Nosso barco tem que estar com o Senhor, nós temos que estar em sintonia com o Senhor, nós temos que estar perto do Senhor. Em Salmo 121, versículo 2, vai dizer assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na 1:7 vai dizer: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Salmo 27, versículo 7 vai dizer assim: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Olha em que Naum fala: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Muitas das vezes o seu barco, muitas das vezes a sua vida vai estar em angústias, mas o Senhor, Ele é bom em todo o tempo, e Ele entra na sua vida para tirar essa angústia. Ele vem com alegria e com coisas novas para você. Então o seu barco muitas das vezes vai estar naufragando, e muitas das vezes você vai se encontrar como no Salmo 20, versículo 7. Muitos vão dizer, vai falar assim: poxa, eu vou começar a confiar em carro, eu vou começar a confiar nas coisas dessa terra. Meu irmão, é aí que as coisas vão começar a afundar mesmo. É quando começar a balançar e você começar a dar importância para as coisas dessa terra e não esperar no Senhor. Porque o crente é assim, ele quer para hoje, ele quer para agora, mas o tempo é do Senhor, Ele faz na hora que Ele quer. Então nessa noite não confia nas coisas dessa terra, porque são coisas falhas, mas confia no Senhor, porque Ele é eterno, porque Ele é bom e porque Ele não vai te deixar. O seu barco Ele vai continuar de pé. Salmo 121, como eu disse, versículo 5 vai dizer assim: o Senhor é bom, é quem te guarda. Então fica em paz. Se o seu barco ele está balançando, se você está passando por um momento difícil, um momento que você acha que você vai afundar, que não vai dar mais, mas o Senhor é bom, Ele te guarda com as mãos dEle. E quando o Senhor te guarda, não há nada, não há ninguém que possa te tocar para te tirar, porque o Senhor, Ele te guarda com as mãos. Por quê? Porque o Senhor, Ele é todo poderoso. Aleluia, glórias a Deus. Então, mantenha nessa noite a sua vida no altar. Mantenha o seu barco firme em Jesus. Aleluia. Versículo 26, 25 e 26. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Esse versículo B ficou muito no meu coração. Assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Muitas das vezes, quando nós estamos passando por uma luta ou por uma situação, muitas das pessoas esquecem de Jesus. Por quê? Porque às vezes o medo fala mais alto no coração dessas pessoas. Aqui nós vemos
que eles assustaram assim e dizeram, é um fantasma? É um fantasma que está vindo sobre as águas? E muitas das vezes isso acontece com nós. Quando nós estamos, às vezes, caminhando e o medo vem, é como se nós paralisássemos. É como se esse sentimento ficasse assim, poxa, fica aí, não dá um passo, não se mova. E assim aconteceu com os discípulos, eles ficaram com medo e disseram, é um fantasma. Por quê? Porque muitas das vezes quando você está passando por uma luta, por uma situação, e você começa a dar ouvido para o medo, para as coisas dessa terra, você vai ficar com vontade de parar, você vai ficar com vontade de desistir. Porque como eu disse e repito, você vai estar dando ouvido para as coisas desse mundo. Coisas que não vão te ajudar, coisas que vão te atrapalhar. Muitas das vezes também o inimigo vem na nossa mente e coloca medo sobre nós. E ali nós queremos paralisar, queremos parar. E assim foi com os discípulos. Eles paralisaram e ficaram, poxa, meu, o que será que está vindo? É um fantasma, como eu disse? Ali eles pararam. Mas nessa noite, não deixe o medo te consumir. Não deixe esse sentimento te fazer parar. Por mais que às vezes você fala, Vinícius, é um sentimento forte, mas maior é o Senhor. Maior é Deus. Porque Deus é poderoso para tirar esse pensamento. Se nessa noite você entrou com medo, você entrou com esse sentimento que está te paralisando, clame ao Senhor, porque Ele é poderoso para tirar esse medo. Ele é poderoso para tirar esse sentimento de você e fazer algo novo. Então nessa noite, não sinta medo, porque o Senhor está do seu lado. O Senhor não te abandona, independente do vento, independente da tempestade, o Senhor vai estar com você. Então somente o clame, então somente se achegue ao Senhor, porque em tempos de guerra o Senhor, Ele aparece. Como sábado eu disse sobre a vida de Davi, em tempos de guerra o Senhor apareceu na vida dele. O Senhor, como eu disse mais uma vez no começo, Ele não mudou. Muitas pessoas falam, será que Ele ainda é o Jesus? Será que Ele ainda é o Deus? Ele é sim, porque Ele não muda, porque Ele é amoroso, porque Ele é misericordioso e porque a graça dEle te basta nessa noite. Então nessa noite, se você está sentindo medo, somente entregue o seu caminho para o Senhor, porque Ele vai cuidar de todas as coisas. Que esse medo nessa noite saia em nome de Jesus, para você ter forças para caminhar, para você ter forças para andar. E o segredo está aqui, ó. O segredo está aqui na minha mão, é a Bíblia, é a oração. Quanto mais você vai se achegar a Deus, mais você vai se livrar desse medo. Quanto mais você se aproximar, mais você vai se livrar desse sentimento, porque maior é o Senhor, em nome de Jesus. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Vimos que logo após isso, sobre o medo que eles sentiram ali, Pedro, ele olha e ele fala assim, Senhor, se és tu, me manda ir sobre as águas. Isso ficou no meu coração, porque Pedro, ele teve ousadia em falar para o Senhor, se és tu, me manda ir sobre as águas, me manda andar sobre as águas. E isso ficou no meu coração, porque muitas das vezes nós temos que ser ousados para viver o sobrenatural de Cristo. O Senhor, Ele quer derramar o poder dEle, o Senhor quer batizar com o Espírito Santo, o Senhor quer descer aquele fogo, mas muitas das vezes nós ficamos parados. Muitas das vezes quando o medo vem, nós ficamos, mas que nessa noite nós tomamos a atitude de Pedro, e que quando o medo vir, nós possamos olhar e falar, Senhor, se és tu, me faça andar sobre as águas, me faça ir ter contigo, Senhor, e possamos ser ousados nessa noite, porque o Senhor, Ele quer te usar, Ele quer te abençoar, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te batizar. Mas muitas das vezes nós ficamos parados, mas que nessa noite nós possamos ser ousados igual Pedro, porque quando nós somos ousados, nós vamos viver o sobrenatural. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero experimentar mais de Cristo. Eu não quero somente ficar no raso. Eu não quero somente ficar no barco. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero conhecer a mais do Senhor. E que nessa noite possa ser o nosso sentimento. Que nós possamos querer andar sobre as águas. Que nós queremos conhecer mais de Cristo. Não deixe as coisas do dia a dia te enfraquecer, não deixe as coisas deste mundo falar, poxa, o Senhor, Ele não vai te batizar, Ele não vai te curar. Não deixe, somente acredite no Senhor, seja ousado, tenha uma vida de intimidade com o Senhor, porque Ele não muda. Aleluia.
E a partir do momento em que nós demos o primeiro passo, pode ter certeza que o Senhor ele vai estar com você. E você vai ver grandes obras e grandes maravilhas. Porque o Senhor não é homem para que minta. Então nessa noite, viva o sobrenatural. Que nós possamos sair do raso. Que nós possamos ser ousados igual Pedro foi. Que nós possamos vir andar sobre as águas com o Senhor. Porque com certeza o Senhor quer batizar. Porque com certeza o Senhor quer fazer grandes maravilhas. Mas nós queremos, nós estamos dispostos? É isso que nós temos que nos perguntar. Estamos dispostos? Porque querer viver um sobrenatural sem uma vida de intimidade com o Senhor é muitas das vezes que eu já ouvi falar. Às vezes nós queremos ir para o céu e não passamos 5 minutos do nosso dia com o Senhor. Como não queremos pisar no céu se nós não passamos nem 5 minutos com o dono dele? Então nessa noite, tenha fé para você viver o sobrenatural e andar sobre as águas. Seja ousado, seja igual Pedro. Tome o primeiro passo. Senhor, me faça andar sobre as águas, que eu tenho certeza que o Senhor vai te fazer viver grandes maravilhas. Glória a Deus. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Muitas das vezes, quando nós estamos vivendo o sobrenatural com Cristo, muitas das vezes que nós damos esse primeiro passo, pode ter certeza que o inimigo não vai ficar feliz. Não pensa que o inimigo vai pensar, olha, não, ele não vai ficar feliz. E pode ter certeza que tudo que ele fizer para poder te impedir, ele vai. Circunstâncias, lutas. Porque Pedro começou ali a ficar com medo? Porque ele começou a dar mais ouvido ao vento forte. Ele começou a olhar como se fosse para baixo, como se fosse para as águas. Mas que nessa noite, quando nós estivermos vivendo o sobrenatural, não deixe o vento forte, não deixe o inimigo fazer você parar. Somente olhe para o céu, somente olhe para cima. Não deixe as coisas desse mundo vir te atrapalhar, somente olhe para cima, porque é de lá que está vindo o sobrenatural, porque é de lá que está vindo essa maravilha do Senhor. Então nessa noite, se você está passando, não deixe o inimigo atrapalhar você, não deixe que esse vento forte, não deixe que isso venha te impedir de caminhar mais e mais sobre as águas com o Senhor. Não deixe esse sentimento. Como eu disse mais uma vez, muitas pessoas falam assim: eu queria voltar ao primeiro amor, onde tudo era perfeito. Deixa eu te falar, não mudou. Mas sabe por que você quer voltar tanto para o primeiro amor? Porque lá você às vezes se entregava de verdade, porque lá você buscava de verdade. E quando passou esse fogo, quando veio as lutas, parece que você parou, parece que talvez venha esse medo. Mas nessa noite, o Senhor, Ele quer te fazer sentir algo maior que o primeiro amor. Ele quer te fazer sentir algo sobrenatural. Que nós não possamos ficar com esse sentimento de ficar, poxa, que saudade do primeiro amor, que saudade de quando eu adorava a Deus daquele jeito. Poxa, que saudade de quando o Senhor se apresentava, mas que nós possamos cada dia mais buscar o Senhor. Senhor, faça mais uma vez. Senhor, faça mais uma vez. Desça com o seu fogo mais uma vez. E eu tenho uma boa notícia: quando você pedir, quando você clamar de coração, mas não com a boca, mas com o coração, o Senhor Ele vai te atender. E pode ter certeza que você vai o adorar e que você vai sentir aquilo que você sentia, esse fogo, esse desejo, esse prazer de estar na presença dEle. Sabe por que você muitas das vezes não está sentindo? Porque muitas das vezes você está pedindo com seus lábios somente: poxa, Senhor, faça de novo. Mas não, rasgue o seu coração nessa noite. Rasgue o seu coração. Senhor, faça mais uma vez. Senhor, que eu possa viver o sobrenatural, independente das lutas, das situações, das circunstâncias. Se o inimigo vai levantar, Senhor, venha mais uma vez e faz tudo de novo, para que eu possa estar contigo e viver o sobrenatural. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai fazer você sentir de novo aquele primeiro amor, esse fogo. Porque, como eu disse, o Senhor não muda. Ele não muda. E pode ter certeza que quando você clamar, Ele vai aparecer para você. Vai ser algo que nem você vai conseguir explicar.
porque ninguém explica Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, nessa noite, meu irmão, rasgue o seu coração, de todo o coração, é de todo o coração, não é a metade, não é 50%, não é 90%, é 100% do seu coração para Cristo. Aleluia, porque maior é Deus. Então, não deixe esse vento te afastar, não deixe isso te tirar de perto, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Não deixa nada te afastar do Senhor. Não deixa que o vento te faça levar para longe de Cristo, mas que você possa nessa noite, somente o adorar, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Ele vai operar grandes maravilhas. Versículo 31 e 32. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Acalmou o vento. Quando Jesus chega, como eu disse, seu barco pode estar afundando, você pode estar achando que é o fim, mas Ele é poderoso para acalmar o vento. Ele é poderoso para te dar paz, independente da situação. Às vezes você entrou falando: poxa, é meu último culto, não está dando mais. Mas deixa eu te dizer, igual diz no versículo 32, o Senhor está no barco com você, não vai afundar. Não vai afundar, porque Ele é o dono dos céus e da terra. Ele tem controle sobre o mar, sobre o vento. E pode ter certeza que Ele está acalmando tempestades nessa noite. Ele está acalmando aquilo que está te tirando, aquilo que está afastando o seu coração. Ele está acalmando. Ele está te trazendo para perto. Então nessa noite, coloque o Senhor no seu barco, porque eu tenho certeza, como diz o texto, que o vento vai se acalmar. Não há tempestade, não há um gigante, não há nada que é maior que Deus. Não há nada. Para você a luta pode ser grande, para você o vento pode ser grande, mas para Deus não é nada. Para o Senhor Jesus não é nada. Então somente confie no Senhor. Somente entregue o Senhor. Somente rasgue o seu coração para o Senhor. Somente tenha uma vida de intimidade com o Senhor, porque você vai viver o sobrenatural. Para finalizar, quando eu estava meditando, ficou algo no meu coração de algo que passou, uma frase de Billy Graham: ainda que não exista o céu e a Bíblia se torne inútil, viver em santidade se torne loucura. Foi um prazer ser cristão, Ele protege os que nele confiam. E eu fiquei pensando nessa frase e o meu coração, parece que quando eu li isso e estava meditando, isso rasgou o meu coração. Ainda que fosse, como ele diz, ainda que não existisse o céu, ainda não existisse a Bíblia, foi um prazer ser cristão. Foi um prazer caminhar com Deus. Porque o Senhor, Ele é poderoso. Porque eu falo da minha parte, eu nunca me imaginei estar aqui. Eu, Vinícius, se eu olhasse para 6 anos atrás, eu nunca me imaginaria. Mas a partir do momento que eu aceitei o Senhor, que eu caminhei com Ele, eu vi mudanças na minha vida. E o Senhor faz isso quando Ele entra, Ele vê mudanças. Ele traz mudanças. E essa frase de Billy Graham ficou no meu coração. Nós sabemos que o céu é real, que nós vamos morar com Ele, porque Ele é todo poderoso. Nós vamos para o céu. Mas essa frase ficou no meu coração. Valeria a pena. Por mais que não existisse, valeria a pena. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. Então nessa noite, firme o seu coração em Cristo. Porque o Senhor, Ele está aqui nesse lugar. Eu sinto a presença dEle nessa noite. Meus irmãos, foi essa mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Entregue o seu caminho a Ele, independente da luta, da tempestade. Porque eu disse que quando nós nos aproximamos, nós vamos viver o sobrenatural. Então, somente tenha uma vida de altar. Ore a Ele e rasgue o seu coração, que você vai ver coisas sobrenaturais. Porque Ele quer fazer algo grandioso na sua vida.
porque Ele é poderoso. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Maravilha, Senhor. Aleluia. Graças a Deus, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos, já para o encerramento da reunião, do culto desta noite, que nós possamos guardar esta palavra, O barco, ele estava em meio ao vento, ele estava em meio à tempestade, mas o interessante é que na quarta vigília da noite, Jesus foi ao encontro, se dirigiu até eles, bendito é o nome do Senhor, Não foi na primeira vigília, não foi na segunda, não foi na terceira, mas na quarta vigília da noite, ou seja, na hora certa, no momento certo. Pode estar o teu barco, o meu barco, em meio a uma tempestade, em meio a um vendaval, mas Jesus, ele está no controle, Jesus está na direção da minha vida e da tua vida. Ainda que o barco viesse, quando houve uma outra passagem que Jesus estava na proa do barco dormindo, o barco podia até afundar, mas se Jesus está no barco, irmão, alguma coisa vai acontecer, bendito é o nome do Senhor. Duro é o barco afundar sem Jesus, aleluia, mas se Jesus estiver dentro do teu barco, dentro do meu barco, dentro do nosso barco, certamente tem um escape, certamente tem uma solução, certamente alguma coisa irá fazer em nosso favor, bendito é o nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Houve um momento também que Pedro começou a afundar, mas ele tirou os olhos de Jesus, olhou para o vento, olhou para a tempestade, e a nossa vida não é diferente. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, irmãos, começamos a olhar a luta, começamos a olhar a vida de A, vida de B, vida de C, e olhamos para as provações, para a dificuldade, a nossa vida, a tendência é a afundar. Mas nesta noite há um socorro, que é o Jesus estendendo as mãos em meu favor, em teu favor, para me socorrer, para te socorrer. Pedro não temeu e disse: socorre-me, Senhor. Ou seja, ele estava dizendo: me ajuda, eu estou afundando, eu vou morrer, eu vou perecer nesta noite. Tem ajuda de Deus, você não vai morrer, Ele vai te levantar, Ele vai te sustentar, Ele vai te ajudar nesta jornada. Glória a Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha de pedir: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, eu estou morrendo, eu estou perecendo, eu estou afundando, aleluia. A Bíblia vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, ajudar, socorrer. Oh, bendito é o nome do Senhor. Nesta noite a mão dele está estendida para te ajudar, para me ajudar, aleluia. Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor, irmãos, agradecendo, por essa oportunidade maravilhosa, gloriosa que Deus tem nos concedido de estarmos na tua presença. Não tem coisa melhor do que estar na presença do nosso Deus. Bendito é o nome de Jesus. Vamos orar então em nome de Jesus, amém? Alguém que quer receber a oração? Então vem aqui à frente, irmã, nós vamos orar pela saúde da irmã, pela vida da irmã, pela casa, família, para que o Senhor entre com a providência, para que o Senhor dê a vitória. Não sabemos como é que está o vento, ou a tempestade, mas Deus sabe, isso que é o mais importante, não cabe nós queremos saber, importante que Jesus sabe, e cabe a nós orarmos, para que o Senhor entre com providência, traga o socorro, e o nome dele seja glorificado. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui diante da tua presença, Pai, apresentando a vida das tuas servas nas tuas mãos. Ó Pai, o Senhor conhece o vento, a tempestade, a luta, o que elas têm passado, mas o Senhor é aquele que vem com socorro, que vem com ajuda, que vem com refrigério, que vem com escape. Porquanto nesta noite, ó Pai eterno, diante da tempestade, na vida das tuas servas, diante dos ventos, Deus vai acalmando, Deus vai socorrendo, vai ajudando, vai sustentando, vai curando, vai operando maravilha, para a glória do teu santo nome, Jesus. Que todo mal caia por terra, que a tua presença seja real na vida delas, no barco
delas, na casa delas, na família delas, por amor do teu santo nome. Manifesta o teu poder, Pai. É o que nós pedimos agradecido, em nome de Jesus, que todo mal sai para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.